A gente está de volta e nesse dia 21 de abril a gente quer falar mais sobre a data, né? Sobre o dia de Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier foi executado há exatamente 230 anos. Um mártir da Inconfidência Mineira, um movimento muito importante aqui no Brasil. E é sobre isso que a gente vai tratar hoje. A gente convidou para conversar conosco o professor Conrado Ferrante Bichara, ele que é professor de História e de Sociologia. Professor, essa data de hoje, ela diz muito sobre a história do Brasil, né? A história da nossa vida política até mesmo hoje, não é verdade? Boa tarde. Boa tarde. Sim, ela diz sobre a história do Brasil e sobre a história do mundo, né? Porque a Inconfidência Mineira, ela faz parte de um contexto político maior, né? Que a gente chama de crise do antigo regime na Europa e crise do antigo sistema colonial na América, né? Então, só para exemplificar, então a Revolução Francesa, por exemplo, ou as revoluções burguesas da Inglaterra, fazem parte desse contexto, né, de crise do antigo regime. E aqui na América, a crise do antigo regime começa com a independência dos Estados Unidos e logo em seguida a independência do Haiti, né? E a Inconfidência Mineira foi a repercussão no Brasil, junto a outros movimentos parecidos, desse contexto histórico, a crise do antigo regime e a crise do antigo sistema colonial. E o que isso representou na prática, né? Como que esse movimento, que começou antes mesmo de 1972, mas como que esse movimento acabou movimentando ali as forças políticas, acabou até mesmo culminando depois na saída da coroa portuguesa aqui do Brasil, o início então do novo regime? Na verdade, assim, o Brasil ele teve na Inconfidência Mineira a chance de se tornar vanguarda, né, no mundo ocidental, porque as ideias da Inconfidência Mineira, e vale destacar um tanto elitistas até, né, era um movimento que não pedia, por exemplo, a abolição da escravidão, né, mas as ideias da Inconfidência Mineira, elas estavam relacionadas à filosofia iluminista, ao pensamento liberal, né, o que a gente chama de pensamento liberal burguês iluminista, ou simplesmente liberalismo, que é a ideia da tripartição do poder, do respeito à propriedade privada, de um regime representativo, né, seja republicano ou uma monarquia parlamentar, como no caso da Inglaterra, enfim. Então a Inconfidência Mineira, ela condizia com ideais que acabaram se tornando, digamos assim, os principais ideais do mundo ocidental, né? Então, os Estados Unidos estavam implantando essas ideias, a França estava implantando essas ideias, a Inglaterra, enfim. Então, a Inconfidência Mineira, ela representou o pensamento iluminista, o pensamento liberal no Brasil. Então, era uma chance do Brasil se tornar vanguarda, já que esse tipo de pensamento, essa visão de mundo, acabou se tornando hegemônica no mundo ocidental e levou França, Inglaterra e Estados Unidos ao topo do mundo ocidental, né? E o que aconteceu que no Brasil acabou não dando certo e esse movimento foi acabar tendo esses resultados só muito tempo depois? A gente não pode esquecer que no contexto da crise do antigo regime, Portugal e Espanha foram muito severos, né, no combate ao pensamento iluminista, né? A Maria I, a rainha de Portugal, que inclusive depois veio para o Brasil com o filho, né, o Dom João VI, a Maria I ela era obcecada por perseguir as ideias iluministas, né? Portugal e Espanha eram países que eram muito avessos aos ideais liberais, né, aos ideais burgueses, iluministas. Então a repressão era severa, né? No caso da Inconfidência Mineira, o movimento nem ultrapassou a fase conspiratória, né? Porque eles acabaram delatados, né, por um dos inconfidentes, o Joaquim Silvério dos Reis, que trocou essa delação pelo abrandamento de algumas dívidas que ele tinha com a coroa portuguesa. Então o movimento nem ultrapassou a fase conspiratória, eles foram presos, julgados, né, o processo de julgamento conhecido como devassa, né, foi feita a devassa da vida dos inconfidentes, e o Tiradentes, que era o menos rico dos inconfidentes, acabou sendo escolhido como o bode expiatório, né? Foi enforcado, esquartejado e os seus pedaços espalhados por Minas Gerais, ainda que a execução tenha ocorrido no Rio de Janeiro. E essa data, né, ter o feriado de Tiradentes como realmente uma data, um feriado nacional, isso veio muito tempo depois, só depois da proclamação da República, aí, né, em 15 de novembro, isso de muitos anos depois. Por que isso aconteceu só depois? Qual o contexto histórico que o Brasil estava vivendo nessa época que possibilitou com que a data fosse então lembrada e Tiradentes, ao invés de assassinado, fosse homenageado? Porque assim, o Brasil, o Tiradentes foi executado no governo da Maria I, né? Aí tem o Dom João VI, e aí o Brasil teve dois reis, né? O neto e o bisneto da Maria I, né? O Dom Pedro I e o Dom Pedro II. Então, nesse contexto, não fazia sentido algum, né, cogitar Tiradentes como herói nacional.
Quando a República foi proclamada, aí houve essa mudança, né? O regime novo precisava de uma nova bandeira, né? Mudou, a bandeira nacional teve uma alteração, o hino nacional teve uma mudança de letra. Um novo regime requer novos símbolos, né? E novos heróis e novas datas cívicas para legitimar o regime. E o Tiradentes era muito conveniente para aquela elite, né? A elite militar e latifundiária que proclamou a República em 1889. O Tiradentes era um símbolo que condizia com os ideais dos proclamadores da República. A gente tem que levar em conta que quem estabelece os monumentos, os feriados, as datas cívicas, são os grupos que detêm o poder num determinado momento histórico. Então, os grupos que chegaram ao poder com a proclamação da República acabaram escolhendo esse simbolismo, né? A Inconfidência Mineira, Tiradentes, porque atendia aos interesses desses grupos que eram os grupos vencedores do projeto republicano. E a gente está falando de uma história, então, que começou lá em 1792, com a morte de Tiradentes. Depois a gente pula para 1889, quando houve a proclamação da República. Mas ainda agora, em 2022, esses movimentos continuam ressoando? Que tipo de análise, né, que tipo de paralelo a gente pode fazer nos dias atuais da forma como o Brasil leva hoje em dia? Como eu disse, né, a Inconfidência é um movimento elitista, né? Então não sei se dialoga mais muito com os movimentos sociais, movimentos populares. Mas a gente também não pode desconsiderar que aquilo que os Inconfidentes pregavam, né, aquilo que eles defendiam, acabou se tornando o modelo hegemônico do mundo ocidental, né? A tripartição do poder, o respeito à propriedade privada, o estímulo às atividades industriais e urbanas, enfim. A Inconfidência faz parte de uma transformação no mundo ocidental que substituiu uma sociedade predominantemente aristocrática por uma sociedade predominantemente burguesa. Então a Inconfidência Mineira ela estava em sintonia com o que havia de mais moderno na sua época, né? E que é o modelo que o mundo ocidental pratica até hoje. Se você observar a nossa realidade política, econômica, social, não só do Brasil, mas de todas as democracias ocidentais e outras pelo mundo, os ideais da Inconfidência Mineira foram vencedores na história, né, no mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo é baseado no pensamento liberal, burguês e iluminista. E era exatamente isso que os Inconfidentes defendiam. Então, assim, digamos que a história os absolveu, né? Na história recente do mundo, os países que são os mais bem-sucedidos do planeta, ou pelo menos os que até o século XX, início do XXI, vinham sendo os mais bem-sucedidos do planeta, as democracias ocidentais, usam o modelo iluminista, que é o modelo que os Inconfidentes defendiam. Então a gente pode até dizer que o Brasil perdeu uma grande chance de ser vanguarda no século XVIII, na medida em que a Inconfidência e outros movimentos, como a Conjuração Baiana, por exemplo, a Revolta dos Alfaiates, tentaram implantar, né, esses movimentos tentaram implantar o iluminismo no Brasil, mas acabaram reprimidos pela severidade da coroa portuguesa. O senhor comentou que o dia de Tiradentes ser lembrado, né, como um feriado nacional, aconteceu muito porque de quem estava no poder à época que isso se tornou uma realidade, que foram então os militares que tomaram o poder lá na proclamação da República. Você acredita que hoje ainda é necessário, por mais que não tenha assim, um feriado específico para muitos dos nossos heróis nacionais, talvez que haja esse interesse da população em descobrir mais sobre outros heróis nacionais, outras pessoas que participaram também de outros movimentos, como o Zumbi dos Palmares, outros movimentos que também foram importantes para a forma como o Brasil está hoje, para esse amadurecimento do país? Sem dúvida, né? É preciso que a gente entenda que a nossa história não foi construída somente por homens brancos, né? Que é o caso do Tiradentes, enfim. Nós tivemos outros heróis, né? A Maria Quitéria, que participou das batalhas pela independência na Bahia, o próprio Zumbi dos Palmares, que lutou contra a escravidão, enfim. O Brasil teve muitas lideranças. Frei Caneca, né? Que foi uma liderança importante em Pernambuco. Então, assim, nós temos uma grande diversidade de personagens que podem ser, sim, valorizados, né, ou valorizadas, essas personagens, nos nossos eventos, nas nossas datas cívicas, que seria até uma forma de aproximar a população brasileira, né, essa população tão diversa, tão diversificada, da identidade nacional, ou aproximar essa população tão diversificada dos grandes eventos da nossa história, né? Então, limitar esse heroísmo ao Tiradentes
tem lá a sua razão de ser, mas não é suficiente. Perfeito, professor. Muito obrigado, então, pelo papo aqui conosco hoje. Eu acredito que essa aula serviu para muita gente conhecer mais sobre a história de Tiradentes e, quem sabe, assim também não ter mais interesse para conhecer a história do Brasil, conhecer tudo que aconteceu por aqui há tantos anos atrás e que ainda hoje acaba ressoando, né, para essa maturidade que o Brasil vai tendo aos poucos ainda, porque o Brasil, que é um país jovem, né, se a gente for parar para refletir em relação a outros países, mas a gente tem muita história por trás, tem muita coisa interessante para você descobrir. Agradeço a presença do senhor aqui nesse feriadão conversando conosco, uma excelente tarde. Obrigado. Vamos fazer um intervalo então, no próximo bloco a gente volta, tem mais jornal para você acompanhar, fique conosco.